Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos ser pessoas preparadas, não só para vencer quando tudo é favorável. Porque virão momentos na nossa vida que a dificuldade aparecerá, que a situação difícil se levantará. Inclusive, Paulo falou acerca dos dias maus. Quem é que nunca viveu? E se acaso ainda você não viveu, não que eu esteja declarando isso para você, mas apenas o que a palavra de Deus declara, que nós temos que se preparar, porque ele virá. Se acaso ainda não aconteceu com você o dia mau, ele ainda virá, porque o dia mau é inevitável. E às vezes são nesses momentos de adversidades que nós retrocedemos, desistimos de buscar a Deus, porque nós estamos preparados só para ouvir o sim. Em regra, o ser humano não foi projetado para ouvir um não. E muitas são as vezes na vida e no nosso caminhar, que os nãos da vida surgirão diante de nós. E o que fazer? Quando a crise bater a porta, quando a situação difícil aparecer, quando a adversidade se levantar, pastor, o que é que eu devo fazer? Simples. Nunca tire o seu olho da palavra de Deus. A palavra produz vida, a palavra cria, se ela cria é porque aquilo não existe, e ela tem esta capacidade. A prova de que isto é verdade, tudo que você vê, que está diante dos teus olhos, foi criado, não por uma explosão do Big Bang, mas pela palavra de Deus. Haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Nunca tire os olhos da palavra. Paulo fala algo importante acerca disso, e eu quero aqui te dar algumas instruções, para que depois eu te dê o recado principal. A parte tônica da mensagem ainda não é aqui, mas eu quero te dar um spoiler daquilo que Deus tem para você. E o que é que Deus tem? O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Não aceite nada que seja contraditório à vontade de Deus, e a vontade de Deus é a palavra. Abra a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, um versículo conhecido, mas que trará para nós algumas informações importantes. Entenda, segundo Coríntios 5, 7, quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim, preste atenção, irmãos, diz assim: porque andamos por fé, e não por... Está muito fraco para quem quer prosperar. Está muito fraco. Vamos lá. 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por... e não por vista. Diga graças a Deus. Irmãos, nós precisamos trazer isso para nós, porque Paulo não está falando num sentido físico. Paulo está falando num sentido espiritual. Porque se você, por exemplo, fechar os seus olhos agora, de uma forma proposital, e tentar andar, se locomover, geralmente você vai tropeçar em algo. Você pode escorregar e até mesmo ir contra a parede, bater o teu rosto, bater a tua testa na parede. Então não é isso que Paulo está falando. Até porque nós não temos nenhuma deficiência nos nossos olhos, e nós temos que andar
com os olhos naturais, de uma forma física? Sim. E espiritualmente? Ele deve ser descartado, porque geralmente o seu olhar e os seus olhos, como também os meus, eles são limitados. Você quer ver um exemplo? As pessoas que estão lá atrás, por exemplo, se eu pedir para elas, se aqui, por exemplo, como nós tínhamos aquele banner que pertencia ao altar com os versículos da Bíblia, geralmente, de longe, é mais difícil você enxergar, porque a distância te impede de que isso aconteça. E você vai olhar de lá para cá e você, às vezes, as vistas já não está tão boas assim, não tão boas assim. Por exemplo, tem um relógio lá na parede. Irmãos, eu enxergo perfeitamente daqui lá. Mas se ele ficar um pouquinho mais distante, vai complicar para mim enxergar. Não que eu tenha problema nas vistas, não que você tenha, mas é porque as suas vistas são limitadas. O seu olho é limitado. E há uma projeção que foi dada por Deus e que foi feita desta forma. O que Paulo está falando é justamente isso, que a maneira pela fé que nos conduz a um sucesso, que nos leva à vitória, não é a maneira que você sempre desejou, ou a maneira que você sempre olhou. Como assim, pastor? Verdade. Se nós queremos obter o sucesso, em qualquer área, nós temos que parar de olhar ou se atentar para aquilo que as nossas vistas nos mostram. Bom, não precisa ir muito além para você entender o que é que eu estou falando para você. Por quê? Se você for olhar para a economia do nosso país, você que tem dinheiro guardado lá na conta bancária, está muito fraco. Você que tem milhões guardados lá no banco, se você for olhar para a economia do nosso país, você não vai investir. Por quê? Porque indústrias estão fechando. Indústrias multinacionais se fecham. Esse ano fechou uma. A taxa de desemprego aumentando. Qual empresário, qual empreendedor que pelos olhos naturais vai querer investir onde não se dá lucro? Só se for um louco. Se você for olhar para o agronegócio, a maioria dos que trabalham nesse ramo estão reclamando. Eu via agora uma reportagem, se eu não estou equivocado, foi sábado ou foi domingo? Os jogadores, acho que foi domingo, teve um jogo, os jogadores fizeram um protesto. 1 minuto, ó. Quem viu? Alguém viu? Viu? Mão na boca. Por quê? Porque fizeram-se uma lei para prejudicar os jogadores. Se eles, por exemplo, forem andar por isso, por aquilo que está diante dos olhos, como às vezes você é tentado a andar, eu sou tentado a andar, ninguém vai investir, ninguém vai fazer nada. A tendência é recuar, retroceder, é parar. Porque o cenário econômico, de uma forma geral, seja ele qual for, está um pouco difícil. Pessoas reclamam do ramo que elas trabalham, às vezes o seu também você reclama, eu reclamo, e todo mundo está reclamando, porque ninguém está contente. Agora entenda uma coisa, existe um ramo que cresce e que até hoje não parou de crescer, é o ramo da construção, e mesmo assim ainda existe reclamação, sabe por quê? A matéria-prima encareceu demais. Quem está mexendo com o ramo da construção sabe. Você comprava uma bolsa de cimento ou um saco de cimento, dependendo de como você fala, era um valor X, agora está Y. Ferro, então, a ferragem, encareceu demais. O empreendedor que tem dinheiro, ele vai investir? Não. E às vezes é assim que você chegou aqui. Existem situações que você pode romper,
Existem momentos que você pode passar por cima. Existem obstáculos que, se você não der um pulo, um passo para trás, para pegar impulsionamento e pular, você não vai conseguir ultrapassá-lo. Você pega, por exemplo, um lutador de boxe, e o cara começa a dar soco para lá, soco para cá, e ele vai afastando, ele vai tentando, ele vai afastando. Daqui a pouco ele começa a ficar zonzo, o que ele faz? Ele vai e corre. Fica lá no cantinho. Para quê? Para ganhar fôlego. Aí ele dá aquela respirada, e quando você pensa, acabou a luta, ele vai perder, vai sofrer um nocaute. Ele vem de lá para cá, não sei de onde que ele tira a força, irmão. Mas ele dá-lhe um soco daquele caprichado aqui no maxilar, que aqui desliga o cérebro certinho. Você bateu aqui, já era. Desmaia. E o que estava vencendo, agora perde. O que é isso, pastor? Pergunta, o que é isso, pastor? Estratégia. Estratégias de negócios, que às vezes nós sucumbimos, falimos e perdemos, porque não fazemos estratégias. Jesus, o maior estrategista, disse assim: você vai construir? Coloca tudo na ponta da caneta, para que quando você não chegar na metade da construção, e você não conseguir terminar, as pessoas não ficam zombando de você, não ficam rindo de você. O que Jesus está nos ensinando? Planejamento, estratégia, colocar no papel e ver se a gente vai conseguir. Qual que é o nosso problema? Nós somos de Deus, temos uma fé, mas sabe qual é a fé que a gente usa? Perdoe-me, depois você ora por mim. A fé é burra. Não, porque Deus vai me honrar, porque Deus vai me abençoar. Quem é que falou para você que sem estratégia e que sem planejamento, Deus vai ser com você? Quando Deus foi multiplicar os pães e os peixes, Deus falou, 60 de 50, 50 de 100 em 100. Aí eu vou fazer um milagre. O que Jesus estava falando? Planeje. Estratégia. Às vezes, nós, como servos de Deus, nós temos tudo para vencer, só que nós não estamos vencendo, sabe por quê? Porque nós perdemos para nós mesmos. Às vezes, por não consultar o Senhor. O que Paulo está falando é que os meios humanos, os meios físicos e até carnais, não te levará a lugar nenhum. Tem que ter uma direção, tem que ter um norte. Por que você acha que a bússola é a que dá a direção, a que guia, ou o GPS, ou o Waze, que são os aplicativos, por exemplo, que nos levará a lugares que a gente nunca foi? Hoje a facilidade é muito grande. Você sai daqui, quer ir no estado do Rio de Janeiro, a qual você não conhece, você coloca no Google Mapas e você vai baixar lá onde você quer. Por quê? Porque houve um planejamento, houve uma estratégia, montaram-se um aplicativo, desenharam tudo para você, para levar onde você quiser. O nosso aplicativo sempre foi a Bíblia, o nosso aplicativo sempre foi Deus, o nosso aplicativo sempre foi Jesus, porque Ele já chegou em tantos lugares, e em todos os lugares Jesus já foi, inclusive a prosperidade que você busca, que eu busco, Jesus já alcançou, mas nós não queremos seguir Ele como a direção, queremos seguir o nosso coração. É por isso que Paulo está falando, para de andar por aquilo que você vê. Comece a andar pela fé. Comece a andar por aquilo que Deus está mostrando, por aquilo que Deus está direcionando, por aquilo que Deus está guiando. Pare de andar pelas circunstâncias da vida, pelos momentos que estão diante dos teus olhos. Entenda. Em outras palavras, o que Paulo também quer dizer é que nós, como cristãos, precisamos trazer a responsabilidade, tudo para a palavra de Deus, porque é por meio dela que nós obteremos o sucesso, a vitória e conquistaremos o que a gente quiser, sem que haja nenhuma restrição. Tudo está na palavra.
Tudo está na direção. O servo do Senhor, aprenda isso, precisa declarar aquilo que a palavra de Deus disse. Bom, o que a palavra de Deus diz? Vamos aqui pegar textos conhecidos, até chegar na parte tônica da mensagem. Como eu disse para vocês, ainda não é a parte mais forte. Mas em Romanos 8, abra aí, por favor. Romanos 8, versículo 37, eu quero que você abra, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E quem? Jesus. O próprio Deus, que nos amou de tal maneira, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Agora, olha que algo importante, mas em todas as coisas, se eu andar por esta fé, o que é que será colocado como restrição para mim? Nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pela fé chamamos à existência aquilo que não existe. Tudo que você intentar fazer, lógico, que esteja em concordância com a palavra, e pela fé que você usa no nome de Jesus, não haverá restrição. Pastor, eu tenho uma microempresa, e eu quero, pastor, ser um grande empresário, ser um agenciador de empregos, liderar pessoas. Você já começou a chamar a existência esta empresa que você tanto almeja, ou você fica só olhando para as suas condições? Porque se você for olhar para as suas condições hoje, talvez hoje você não consegue. Se eu for olhar para as minhas condições hoje, talvez hoje eu não consigo. Mas a fé é isso, a fé é aquilo que me impulsiona a fazer o que Deus disse que eu sou capaz de fazer. Diga graças a Deus. E o que é que você é capaz? Pela fé, tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado, pela fé, tudo você é capaz de fazer. Inclusive Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus, ele é o início e o fim da fé. Diga graças a Deus. Não tem restrições, não haverá empecilhos, não haverá barreiras, não haverá circunstâncias que vai parar, que vai prender, que vai te atrapalhar. As dificuldades virão, porque eu não estou pregando facilidade. Mas não importa o tamanho dela. Os justos terão aflições, mas de todas elas o Senhor dará livramento. Diga graças a Deus. Uma frase que eu sempre tenho dito: quem nasce grande é monstro. Começa do pequeno, honrando a Deus, obedecendo a palavra, os mandamentos, os estatutos. Não vire as costas para o altar. O maior erro das pessoas é virarem as costas para o altar, é virar as costas para Deus e para a sua palavra. Se você for olhar, aqui mesmo em Romanos, só que agora, no versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Ainda que todos digam a você que não tem jeito, ainda que todos digam a você que não terá como, você vai ficar por aquilo que estão lhe falando ou por aquilo que Deus disse ao seu respeito? Da sua empresa, Deus pode fazer uma multinacional. Da sua empresa, irmãos, presta atenção, Deus pode gerar franquias. Do seu negócio, Deus pode te dar, irmãos, entenda, um patamar tão elevado que você nunca pensou que teria e que às vezes só vê pela televisão.
mas tudo é possível ao que crê. Uma das melhores formas de você prosperar, entenda, é você não depender de ninguém fisicamente. Espiritualmente você depende só de Deus, mas entenda o que eu vou lhe falar. Dificilmente uma pessoa que é assalariada, ela vai vencer na vida. Você já parou para pensar que Deus não tem só um salário para você? Então vamos para a palavra, porque o nosso manual é a Bíblia. Presta atenção, o que Deus tem é bom, perfeito e agradável. Ganhar um salário mínimo é bom? É perfeito? É agradável? Então não é só isso que Deus tem, Deus tem mais. Dificilmente a pessoa que é assalariada, ela vai conseguir. Antigamente até conseguia, hoje não consegue mais. Eu conheço pessoas que trabalhavam e trabalhou até 15, 18, 10 anos numa empresa, conseguiu conquistar 2 casas, 3 casas próprias, mas aqui, ó, naquela época. Hoje não tem jeito, irmão. Se você não tiver a mente de empreendedor, a visão de empreendedor, você vai ficar como assalariado, porque qual o pensamento derrotado das pessoas hoje? Ah, pastor, é melhor ser um assalariado, sabe por quê, pastor? Porque eu bato o cartão, eu tenho hora para chegar e eu tenho hora para sair, então fica com a migalha, o pão Deus vai dar para outro. Ah, pastor, é melhor ser um assalariado, porque o assalariado tem férias, patrão não tem férias. Eu não quero ter férias, não, eu quero ser patrão. Eu nasci para mandar, não nasci para ser mandado. Fica com esse pensamentinho pequeno, para você ver onde você vai chegar. Irmãos, o seu Deus é grande. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Deus que você serve é grande, Ele não é pequeno. Mas as pessoas ficam nessa, não, eu quero ter direito a férias, eu quero ter direito a 13º. Oh, meu irmão, quando eu escuto alguém falar isso comigo, dá vontade de pegar a pessoa assim, virar ela de costas, pegar um chinelo e aqui, ó, nela. Outro pensamento equivocado que eu ouço muito, porque tem a cara e a coroa, não tem? Outros dizem assim, não, pastor, eu prefiro ser empregado, porque patrão, mexer com gente, pastor, bicho difícil, é melhor mexer com animal, pastor, do que mexer com gente. Ó, eu quero chegar, eu não quero ficar velho logo, então deixa eu trabalhar como assalariado, eu não quero ter empresa não, deixa eu no meu cantinho. Tudo bem, eu não estou te forçando a nada, e nem estou mandando você sair do seu emprego não. Eu só estou dizendo para você que aquela pessoa, ainda que seja, e não que esteja menosprezando qualquer trabalho, porque todo trabalhador é digno do seu salário, mas aquele que vende um espetinho aqui na esquina, o que vende um cachorro quente na praça, tem muito mais probabilidade de crescer e prosperar do que aquele que trabalha como assalariado. Coloque isso na sua cabeça, irmão. Olhe para as suas mãos assim. Pergunta assim, Deus, será que o Senhor me deu alguma habilidade para fazer, ou o Senhor me fez inútil? Agora olhe para mim, será que Deus não te deu habilidade, não? Você não consegue fazer um pão para vender? Você não consegue fazer um bolo? Você não consegue vender nada, não consegue fazer nada, pastor, irmão. Lógico que você tem habilidades. Sabe qual é o problema porque você não faz? Pergunta para mim, por quê? Porque você é medroso. E você já entra, será que vai dar certo? Então não faça, porque o será é dúvida, e na dúvida Deus não opera. Deus só opera pela fé. O que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é de Deus? Sou. Você vira as costas para o altar? Não. Você é obediente à palavra? Sou. Então o que é que vai ser impossível para você? Irmãos, tenha pensamento, ainda que você não seja, mas tenha pensamento de gigante, de gente grande, de empreendedor. Existiu uma empresa de aviação que estava perto a falir, a sucumbir. Depois você pesquisa na internet, esqueci o nome dela agora. E esta empresa iria fechar as portas.
Ela tinha que tomar uma solução. Ou ela fechava as portas, ou ela repaginava-se, mudava tudo. E juntaram os acionistas para ver o que é que eles poderiam economizar. Tirar do voo, para que o voo pudesse ter continuidade. Por exemplo, você viu da pandemia, o que as empresas aéreas fizeram? Tiraram a comida do voo. Porque aquilo era um gasto desnecessário. Comida, bebida, tiraram, não dava mais nada para ninguém. Essa empresa enxergou isso há muito tempo atrás. Existia uma azeitona, essa empresa americana, que eles serviam nos pratos de entrada. Essa azeitona era exportada diretamente de Israel, caríssima, em dólar, que eles davam, não cobrava-se por aquele serviço. Um dos acionistas, empreendedor, falou assim: ó, o erro está aqui. Vamos mudar a história, tirando esse gasto, e vamos ver até onde isso vai dar. Tiraram do prato uma azeitona. Até hoje, essa empresa continua no ramo de mercado, ganhou fôlego, se reestruturou, fortaleceu e é uma grande empresa na América. Pergunta para mim, o que é isso, pastor? Detalhes. Porque são os detalhes que fazem a diferença. Lembra o que eu sempre tenho dito para vocês? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Você que é de Deus e que tem um ramo de negócio, o que você faz, você tem que fazer bem feito. Se for para você fazer meia boca, não faça. Está aqui a minha irmã, que tem o café com bênção, serve lá salgado, serve também bolo de arroz. Se não for bem feito, procura fazer o que você sabe fazer bem feito. Para fazer meia boca, não faça, que você não vai ter sucesso. Você está no ramo errado. Você precisa descobrir o que é que você é bom para fazer, porque cada um de nós temos uma qualidade. Deus já nos fez assim. Não adianta eu querer pegar uma parte elétrica para fazer, que eu vou me arrebentar e talvez vou até morrer. Vou encostar um fio no outro lá, eu não sei mexer com parte elétrica. Vou morrer, eu não sei fazer. O que eu acho que eu sei fazer, eu estou fazendo, ou pelo menos tentando. Agora entenda, você tem algo dentro de você, e que você precisa descobrir. Pai, o que é que o Senhor colocou em mim como um tesouro escondido, e que o Senhor não deu para ninguém? Me faça enxergar. Não sei se você concorda comigo, mas geralmente, isso é uma regra, toda regra tem uma exceção, mas geralmente quem não gosta de cozinhar, é que faz a comida boa. Eu conheço várias pessoas assim. Minha mãe, por exemplo, é uma delas. Ela não suporta cozinhar, mas ela faz comida boa. Agora, olha só, isso é uma regra, estou falando, em regra é assim, mas toda regra existe uma exceção. Agora entenda o que eu vou lhe falar. Às vezes o que você não quer fazer, é nisto que você é bom, só que você não quer, você nunca perguntou para Deus se é o que Deus tem ou se é o que você quer. Às vezes eu chamo alguns obreiros e falo assim com eles: irmão, vou colocar você na escolinha. Não, pastor, eu não tenho, pastor, esse dom para a escolinha. Irmão, só você que não está vendo, todo mundo está vendo. Sabe por quê? Porque nem nós acreditamos em nós mesmos. Pastor, eu vejo você um obreiro, eu vejo você um pastor. Eu, pastor, como Moisés se via, eu não sei nem falar. Quem te fez a boca é quem também colocará as palavras nela. Quem te
te fez as mãos é quem capacitará você para fazer o lanche, para fazer o cachorro-quente, para fazer o açaí, para fazer seja o que for. Ele é quem capacitará, porque a Bíblia diz que a capacidade vem dele, e é ele que dá o crescimento, não é você. Diga graças a Deus. Uma outra dica: nunca seja dependente de um produto apenas. Estenda as suas tendas, alargue elas. Tenha mais opções para oferecer para o teu cliente. Se você vende só um produto específico, você está direcionando aquele produto a um público também que é específico. Nem sempre nós temos o mesmo gosto. Se você pegar, por exemplo, aqui esse casal aqui, às vezes a esposa gosta de algo que o marido não gosta, e vice-versa. Se você vier no meu restaurante que eu só sirvo um prato de comida, você pode ir até uma vez, mas você não vai voltar, porque você quer comer uma coisa, ela quer comer outra. E a maior dificuldade hoje não é você fazer uma venda. A maior dificuldade hoje é você fidelizar o seu cliente. Por isso você tem que fazer bem feito. Por isso que você tem que se destacar. Por isso você não pode fazer qualquer coisa. Porque se eu for em algum lugar que eu gostei, eu vou indicar para outras pessoas. Como eu cheguei aqui e não conhecia os lugares, me indicaram vários lugares aqui. Pizzaria. O Maurício nem vale porque ele indicou o lanche da sogra dele. Ele é genro, não vale. Mas me indicou, vamos lá na minha sogra, pastor. Ele estava certo, o lanche dela é muito bom. Me indicaram a tapioca aqui, eu fui comer a tapioca aqui na rua Irmão, gostosa a tapioca. Já fui 2 vezes lá. E tantas outras coisas. Por quê? Porque é a indicação de algo que você comeu, gostou, algo que foi feito o quê? Bem feito. Por isso que nós tratamos que os filhos das trevas é mais prudente, porque às vezes os que têm o entendimento, ou os que era para ter o entendimento e a sabedoria, e que tem Deus, tem feito de qualquer jeito. Aonde você trabalha, seja referência lá, se destaque lá, porque na primeira oportunidade que surgir para levantar alguém como encarregado, gerente, ou supervisor, ou até mesmo um diretor, Deus vai levar o seu nome na boca dos acionistas. Por quê? Porque você é diferente. Você não é qualquer um. Você é simplesmente a imagem e a semelhança de Deus. Só que às vezes nós estamos fazendo de qualquer jeito. Queremos um sucesso, queremos algo de bom, mas o nosso desempenho tem deixado a desejar. Nunca esqueça do que está escrito em Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé. Sabe por quê? Porque o seu recurso não é economia. O seu recurso não é o agronegócio. O seu recurso não vem da política do município, ou do estado, ou do país. O seu recurso é Deus. Viva pela fé, porque vivendo pela fé você terá Deus com você. E se Deus estiver com você, ô meu irmão, você pode tentar fazer o que você quiser, por um simples motivo. Paulo diz que quando Deus está com a gente, está lá em Coríntios 4, a Bíblia diz que Ele nos conduzirá em triunfo. O que é triunfar? É ter vitória, ter sucesso, é alcançar, é almejar os grandes patamares elevados que temos na nossa vida, na sociedade. Porque veja bem, quantos cargos bem remunerados que o ímpio está ocupando. Era para você estar lá.
Por que você não está? Por que eu não estou? Por que nós não estamos ocupando os melhores lugares? Porque se Jesus disse que nós temos que ser a diferença, e Ele mostraria isso através de nós, daqueles que andam com Deus, por que não está tendo? Eu sempre digo, você que é autônomo, não enxergue aquela empresa apenas. Enxergue ramificações, raízes que se expandiram, e que aquela foi só o início de onde tudo começou. Pense grande, pense alto, porque como você imagina na sua alma, assim será. Você imagina o quê? Não, pastor, eu imagino só tendo mesmo o meu carrinho, porque até o pensamento da gente é no diminutivo. A minha casinha, o meu carrinho. Que você, irmão, você trabalha com o quê? Ah, pastor, tem um negocinho lá. Olha o que o mundo quer fazer com a gente. O mundo quer uniformizar todos nós. Há um tempo atrás, inventaram, e isto está em validade ainda, para aquele vendedor ambulante que vende o seu salgado na rua, na calçada, na praça. Outro ramo, não importa qual seja, inventaram o microempreendedor. Eu quero ser um macro. Mas o mundo, ele quer o quê? Uniformizar, para que a gente pensa pequeno. Às vezes você pode dizer assim, pastor, não tem nada a ver. Pois é, mas esse nada a ver que está te atrofiando, está te paralisando e que não tem deixado você crescer. O nosso entendimento, o nosso pensamento é grande. Diga graças a Deus. Tem que ser grande. Por quê? Porque agora eu quero lhe dar aqui a parte tônica de toda a mensagem. Dividi em duas partes, porque a primeira eu sei que serviu para alguém ou para alguns. Agora, a segunda parte da mensagem, irmãos, é para fazer você sair daqui enxergando grandes contratos sendo assinados, enxergando você na tua casa própria, se acaso você não tem, tomando posse de um carro 0 quilômetro. Pastor, mas está distante de mim. Eu sei. Mas depois da palavra, você vai me falar se está distante ou se está perto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo também de número 1. Abra aí, por favor. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 1, tudo primeiro. Porque o último é só os fracassados, nós somos os primeiros. Outra coisa, irmãos, saia na frente. Hoje é febre vender açaí, é ou não é? É ou não é? Mas quem é que começou? É disso que eu estou falando. Quem é que teve a mente brilhante para falar, o açaí vai dar certo, e acreditou? Porque hoje todo mundo quer vender, porque já deu certo. É fácil pegar cachorro morto e falar, foi eu que matei. Você sabe como que surgiu o velcro, né? Sabe ou não? Aquele velcro que usa na saia, que usa em calça, que cola um no outro assim, sabe como surgiu ou não? Sabe não? Então vai ficar para outra mensagem de prosperidade. Deixar você curioso. Alguém tem que sair na frente, alguém tem que acreditar. E esse alguém é você, irmãos. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Não vale pesquisar na internet, tá? Pesquisar está no pecado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão,
filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Frateu. Olha aí que nome bom aí, se tiver alguma mulher grávida aí, ó, e tiver sem inspiração para colocar o nome no filho, tá aí, ó, Eliú, ó que bacana, Eliú, vem aqui, Eliú, Tou, ô Tou, vem aqui, Tou, bacana esses nomes, hein? Aí, Eli Cláudia e Eliú, ai, Jesus, até combina, né? Eli Cláudia e Eliú. A Bíblia diz assim, 2, e este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção aqui, por favor. Esqueça tudo, irmãos, que está em sua volta, senão você não vai ser abençoado. A parte forte da mensagem começa agora. Qual o grande diferencial desse homem? Que às vezes eu e você não queremos fazer. A diferença de Eucana é que ele se esforçava fisicamente, espiritualmente, porque segundo os relatos bíblicos, o que Eucana fazia era sacrificar. É lógico que nós conhecemos o sacrifício que ele fazia através de animais, eram apresentados no holocausto, e quando eles oravam, o fogo dos céus descia e consumia o holocausto junto com o sacrifício. Qual o nosso problema hoje? Nós até queremos, almejamos chegar em um nível, ter um patamar elevado, ter uma vida na boemia e ter aquilo que a gente sempre sonhou. Só que o sacrifício a gente não quer fazer. O sacrifício é para poucos, porque o sacrifício não é para os fracos, o sacrifício é para os fortes. Sacrificar é abrir mão do seu eu, abrir mão da sua vontade. Não virar as costas para o altar. Quantas foram as palavras que da parte de Deus veio a nós, e de encontro diretamente, e que nos pediu algo, e que nos cobrou algo, e que a gente não fez. Quantas pessoas da nossa igreja, essa igreja aqui hoje, irmãos, apesar, lógico, está lotada, está até lá na porta de saída, de pessoas, e glória a Deus por isso. Agora entenda, será que só vocês é que precisam prosperar? Ou será que os outros estão todos bem, já milionários, ricos, e que não precisam de mais nada? Eles já têm tudo, será? O sacrifício começa aí. Quando você sai do seu comodismo, quando você sai da sua zona de conforto, quando você sai do conformismo, para obedecer em obediência à palavra que Deus vai te dar. Falando ainda daquela época, o sacrifício era um animal sem mancha, sem pecado, sem defeito, que teria que ser apresentado a Deus, onde? No templo, como hoje é feito através da sua oferta e até mesmo do seu dízimo, porque o animal daquela época simbolizava a oferta pelo pecado, a expiação pelo pecado e a culpa do povo. Eucana entende que se não fosse através do sacrifício, a Ana, que não tinha filhos,
jamais poderia ser mãe. Será que você entende da mesma forma ou você está esperando algo cair do céu? Você não está fazendo nada. Porque se tem algo que caiu do céu, a princípio, foi Satanás. E depois a chuva. Você está esperando o quê? Fica de braços cruzados. Não faça nada, não tenha nenhuma atitude, não sacrifique, vire as costas para o altar, para ver se algo vai acontecer. Se você for ver o livro de Crônicas, capítulo 7, Salomão fala algo importante, ele apresenta um sacrifício, ele prepara holocaustos, ele vai orar, quando ele termina de orar, o fogo vem e desce, mas antes do fogo descer, o sacrifício estava pronto. O fogo é uma das características da resposta de Deus. Você quer que Deus faça alguma coisa, né? Mas o que é que você tem feito? Aí que está a grande diferença. Nós queremos, venha a nós, venha a nós, venha a nós, e o vosso reino? Nada. Me desculpe. Estamos igual os nossos amigos. Quem, pastor? Os pais de santo, que só recebem, mas que não fazem nada. Irmãos, é triste quando se deparamos com uma situação como essa, porque a Bíblia sempre existiu e nos deu a direção do que fazermos, a gente só não quer. Eucana entende, ele fazia sacrifícios por Penina, né? Mas também para Ana, ele ofertava e sacrificava, e até a mais. Por quê? Porque só pode ter mais quem se doa mais. À medida que você se aproxima, se achega de Deus, Ele se aproximará de você, entenda isso. Por isso, que no 4, versículo 4 diz assim: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas, porém a Ana uma parte excelente, ou seja, uma parte a mais, melhor, do que ele fazia com Penina, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a amada. E deixa eu explicar isso aqui para você. Isso aqui não significa que Deus era quem deixou ela estéril. O que o texto está falando é que o pensamento deles era esse, não era o pensamento de Deus. Ah, Deus não quer que eu prospere, Deus quer que eu viva desse jeito, é da vontade de Deus, é por isso que eu estou assim. Irmão, para com isso. Qual Bíblia é a tua? Qual Bíblia é a tua? Que Deus falou que você tem que ser pobre, que Deus falou que você tem que ser miserável, que Deus falou que você tem que ser... Não, irmão, qual Bíblia? Então o pensamento aqui não é de Deus, o pensamento é deles. E eles entendiam assim. Eles achavam que era justamente desta forma. Por isso que no 6 está escrito assim: e sua competidora, sua rival, tem Bíblia que traz como rival, sua competidora, rival, excessivamente a irritava para embravecer, para que ela ficasse brava, furiosa, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Olha que importante, preste atenção, por favor, perceba algo aqui nesse texto, que o papel de Penina, aqui nesse texto, que segundo é mostrado para nós, irmãos, ela era rival, o texto fala que ela era uma competidora de Ana, as duas disputavam ali entre si, ela era rival de Ana. Entenda, o principal objetivo dela era tirar a Ana do sério, deixar Ana irritada, fazer Ana ficar chateada, se submeter às provocações, às tentações. Por quê? Você já parou para pensar que uma pessoa irritada, ela também sai da presença de Deus?
Às vezes, na irritação, a pessoa xinga, que não era para fazer, mas faz. Por se irritar com alguém, com algum momento, com alguma circunstância, você fala o que você não deveria falar, como você já falou até hoje. Vejo que tu és profeta, pois é. Mas é assim que você faz. Agora eu te pergunto algo. Dificilmente as grandes empresas vai contratar funcionários que não têm estrutura, que não se controlam e que se irritam por qualquer coisa. Será que não é o seu caso, irmão? Será que você não é bravinho demais? Estupim curto? Pavio curto? Pastor, não tem nem pavio. Pois é, eu sei. Porque se falar comigo, pastor, eu tomo lá da cá, eu já respondo. Eu já dou a mesma resposta, eu pago com a mesma moeda. Ah, é assim que você é? Assim que você age? A Penina já morreu. Mas o espírito dela ainda ronda, ainda quer pairar sobre nós, para nos tirar da presença e nos impedir de que grandes coisas da parte de Deus aconteçam com a gente. No teu trabalho, como que você é? Você se irrita fácil? Você é nervosa? Nervosinho? Ou nervoso? Como você quiser. É por isso que, às vezes, você ainda não alcançou o que Deus tem. Se você olhar para a Bíblia, a Penina tinha o papel de rival para irritá-la, a Ana, tirar ela da presença de Deus, com um só objetivo. Pergunta para mim, qual o objetivo, pastor? Para que Ana, que era estéril, não desse luz, não produzisse, não frutificasse, para que ela não pudesse gerar, para que ela não pudesse prosperar. Porque uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa, que for trabalhar com a senhora lá na chapa para fazer o lanche, ela não vai fazer bem feito, a senhora vai mandar ela embora. Esse é o papel de Penina. Às vezes é aquela pessoa usada lá no seu trabalho e que está tirando você do sério. Às vezes dentro da tua casa, no teu hall de amizades. E você fica... Pois é. É por isso que você não produz. É por isso que você não conseguiu gerar. É por isso que você não conseguiu frutificar. É por isso que a prosperidade ainda não chegou. Você perde a estribeira, como dizem por aí, fala o que não deveria falar, você é mandado embora do emprego, porque você não aguenta se controlar, ou controlar a si mesmo, as suas emoções. Eu conheci, e conheço até hoje, é lógico, um amigo meu, foi jogador profissional. Ele estava num clube lá na Itália. Foi levado para lá, para jogar bola. E ele discutiu com o treinador. Tinha carro, tinha apartamento. Naquela época, 20 mil reais, estou falando de 20 anos atrás. Era muito dinheiro, como hoje ainda é. Mas por ter o pavio curto, por ser esquentadinho, briga com o treinador e pede para ser mandado embora. Na verdade, o treinador já ia até mandar, mas ele foi adiantar para não ficar por baixo, pediu para ser mandado embora. Até hoje, arrepende do que fez. Às vezes você está na mesma situação. Você vive relembrando o que aconteceu. Por que que naquela época eu não tive cabeça, a mentalidade que eu tenho hoje? Porque talvez você já falou isso. Pastor, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, pastor, era para mim estar bem. Quantas pessoas tiveram heranças de sua família e perderam tudo? Ô irmão,
Por que você acha que Deus vai prosperar você? Para você ser próspero e jogar na quina, na cena, na ponta, no meio, na loteria, para você jogar no MT Cap, para você jogar no jogo do bicho. Ô, irmão, você acha que Deus é louco? Deus não vai contra a sua palavra, Ele não lança pérolas aos porcos. Aprenda isso. As pessoas estão atrás de uma prosperidade que não é prosperidade, que é o besterol da prosperidade. Deus não trabalha com besteira. Deus trabalha com a realidade. E é isso que você precisa entender. Se você olhar para essa história, você verá o quanto, enquanto Ana deixava-se irritar, enquanto Ana ficava brava com Penina, ela não produziu nada, a não ser mais raiva, mais ódio e mais ressentimentos. Ela estava se definhando por completo, até que ela entendeu. Eu marquei aqui assim, ó, Deus jamais deseja que seus filhos passem por essa terra, amargando pelo fato de plantar e não colher. Deus deseja que você seja próspero, sim. A Ana vivia amargurada, irritada. Não era a vontade de Deus. Ô irmão, a vontade de Deus não é de ver você na miséria. Não é de ver você quando você vai ao mercado e você fica procurando o tipo 5 do arroz, sei lá se existe, porque ele é o mais barato, porque você não tem condições. Deus quer te dar o tipo 1. Ele disse em Isaías 1,19: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Essa é a vontade de Deus, sempre foi e sempre será. Diga graças a Deus. Mas como que a gente tem vivido? Amargurado, amargurando. Porque às vezes você já bateu em vários lugares, você já tentou tantas coisas e não deu certo. E como Ana, você tem se comportado. Olha o que diz o versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que Ana chorava. E o quê? Ô irmãos, olha só, pare de chorar, pare de se privar, não só fisicamente, isso aqui é um linguajar espiritual. Porque às vezes você fica só trazendo o passado na tua mente e o passado não vai voltar. Você tem que erguer a tua cabeça e tentar consertar toda a burrice que você já fez lá atrás, para que você amanhã venha colher o que Deus tem para você. O que o texto está mostrando, olha o quanto isso é sério. Ela ficava irritada, ela não comia, ela não bebia, ela só chorava, porque ela permitia ficar desta forma. E porque ela não produzia, aí que o negócio ficava ainda pior. Ela não produzia, ela não frutificava, e por isso ela é o quê? Uma pessoa frustrada. E por ser uma pessoa frustrada, ela se comporta desta maneira. Vamos trazer para a história dela, depois eu falo do espiritual. O que ela queria? Ela queria um filho. Ela não tinha, a Penina já tinha. Imagine nos dias das mulheres. Meu bem, está atrasado. Tá? Acho que agora então vai. Passa um dia, passa 2. Não foi dessa vez. E ela triste. Chegava-se o outro mês, meu bem, atrasou de novo. É, meu bem, vamos, agora vai dar certo. Nada de novo. Ao invés dela levantar a cabeça de fazer algo a qual Deus determinava, não, ela estava andando por aquilo que ela via. A atitude dela
era decorrente ao que ela estava vivendo, porque ela estava sendo guiada pela circunstância. Enquanto ela ficava desta forma, nada acontecia. Agora, pastor, o que significa isso? Meu irmão, entenda, a falta de apetite, seja ela por comida, seja ela por bebida, não vai fazer você vir à igreja para se alimentar. Já estou falando do espiritual. A falta de apetite pela palavra, pelas coisas de Deus, vai te afastar da igreja, vai te afastar do altar, vai te afastar de dar crédito para a palavra. E se você se afastar de tudo isso que eu acabei de falar, João 15,5 diz, sem Jesus nada podereis? É o que acontecia com ela. Por você não conseguir, por você não produzir, por você não ter, e por você viver nessa vida, você se afastou. Você não cultua mais, você não se alimenta mais da palavra, você não ouve mais pregações, você não vem mais na igreja. E é por isso que a sua vida está indo de mal a pior. Olha o quanto é sério a irritação quando nós nos permitimos e nos submetemos a este sentimento. Irmãos, a sua vida tem que mudar hoje. Diga graças a Deus. Tem que ser diferente. Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa motivação está o quê? Errada. A Ana estava com a motivação errada. Qual é a nossa? Você quer prosperar para quê? Para que a sua família veja que aquele que precisava de ajuda agora tem para emprestar para você lançar no rosto deles? É para isso que você quer? Porque se esse, ou se essa, melhor dizendo, for a tua motivação, sabe quando é que você vai prosperar? Nunca. Eu quero mostrar, pastor. Eu vou mostrar para eles que eu cheguei, que eu pude, que eu... Coitado, irmãos, essa não é a vontade de Deus. A motivação de muitas pessoas estão erradas. E por isso elas não conseguem alcançar o que tanto elas almejam, por isso estão irritadas, por isso não come, não bebe, não dorme, fica só chorando. Se você deseja prosperar só para mostrar que você tem, só para mostrar que você possui, eu lamento lhe informar, você é egoísta e você é orgulhoso. Será que essa tem sido a sua motivação? Será que essa tem sido a minha? Porque se for, é por isso que a gente não está conseguindo. É por isso que nós ainda não alcançamos. A história de Ana, irmãos, entenda, a história de Ana mudou quando ela entendeu o princípio da prosperidade. Quando ela entende que o gerar, quando ela entende que o produzir não era apenas um benefício próprio. Quando ela entende que a prosperidade não era só um benefício próprio, mas era para que Deus fosse glorificado, aí a história dela muda, sabe por quê? Porque ela disse assim para o profeta, quando eu ficar grávida, o filho, e ela determinou que queria homem, o filho que o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. Não por um dia, para sempre. Ela não queria prosperar, gerar, produzir, frutificar para ela. O reino de Deus tinha que ser glorificado com isso. Agora entenda. Você acha que Deus é louco de prosperar o infiel? No que é que Deus está sendo glorificado? Digamos que você não é dizimista. Deus vai prosperar você por quê? Deus vai ser glorificado na vida do infiel? Então Deus não vai prosperar. Ah, mas eu quero, querer não é poder. Você vai ficar chorando, você vai ficar com fome, você vai ficar com sede, você não vai dormir, você vai plantar bananeira, você vai fazer tudo que você quiser, mas não vai prosperar. Porque Deus não faz desta maneira, Ele não pode ir contra a palavra dEle.
Ele abençoa o justo, o ímpio, ele não abençoa. A Ana entende, espera aí, o propósito é que Deus seja glorificado, é que o reino do céu prospere, que o reino do céu cresça, então ela vai, irmãos, aí Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, e ela entende isso, ela entende completamente o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha mostrado para ela. Agora, no versículo 20, olha o que é que diz, pula lá para o 20, para a gente encaminhar para terminar. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Tem dois entendimentos para nós aqui. Primeiro, ela teve o que ela queria. Por quê? Porque, primeiro, ela já estava pedindo algo. E como é que você pede algo para Deus? Orando. Você tem orado pelos teus projetos? Você tem orado pela tua empresa? Você tem orado pelos teus negócios? Porque através da oração dela, Deus a ouviu. Às vezes você quer, mas você não coloca diante de Deus. O casal, a família, tem que fazer isso. Vamos orar, vamos apresentar a Deus. Apresentar a Deus o quê? Vamos apresentar a Deus a nossa causa, o nosso sonho, o nosso objetivo, os nossos ideais, porque é através de oração que Deus vai nos dar. Pelo menos é o que a nossa Bíblia nos mostra. É o que ela está aqui nos afirmando. Quando a Ana entende, olha o que aconteceu. O Samuel foi gerado, alguém que teve uma tripla função. Sabe quem foi Samuel, Maurício? Sacerdote, juiz, rei, tripla função. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Preste atenção para você sair daqui em êxtase. O que eu vou te falar, porque é isso que vai mudar a sua vida. O que significa isso, pastor? Bom, Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e depois ungiu Davi. Samuel não foi qualquer um, gente. Samuel não foi qualquer coisa. Sabe o que significa isso? O que Deus vai gerar em você não é qualquer coisa. É coisa grande, é coisa extraordinária, porque Deus nunca gerou qualquer coisa em ninguém. Você ainda acha que Deus é pequeno? Você ainda acha o que ele é impossível para que ele faça? O que vai ser gerado em você, irmãos, não é qualquer coisa. Toma posse dessa palavra e você tem que sair daqui com esse pensamento: o que eu vou gerar não é qualquer coisa. Em Lucas 1:26, a Bíblia diz assim, ó, Lucas 1:26. Preste atenção no que eu vou te falar, irmãos. Lucas 1:26 diz assim, ó, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, que se chamava Nazaré, a uma virgem desposada, comprometida com um varão, com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. A linhagem dele era boa, hein? E o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será? Então, o que Deus já está gerando em você, não é qualquer coisa, não é pequeno. É o quê? É grande. Qual deve ser o seu pensamento? Grande também. Ainda esse mês, Deus vai fazer grandes coisas. Coisas extraordinárias que você aí não imagina. Sabe por quê? Irmãos, entenda uma coisa. A Maria não conseguia enxergar isso. Ela era virgem. Não tinha se deitado com homem algum. Como que isso poderia acontecer? Como que isso poderia se dar? Agora entenda. Por isso que nós iniciamos lá em 2 Coríntios 5:7. Não ande pela vista, mas ande por quê? Ande pela fé. Ainda que a realidade mostre e prove ao contrário. Existe uma palavra que se chama sobrenatural. E Deus é especialista em fazer o sobrenatural acontecer. Por um simples motivo. Aquele que prometeu. E onde é que Deus promete? Em sua palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, para realizar. Ainda que você não consiga enxergar o tamanho do milagre, e nem como isso acontecerá, porque talvez o que está vindo na sua mente é: mas como que eu vou ser um empresário? Como que eu vou ser um grande empreendedor? Como? Eu não sei. Eu só te dou a palavra. Agora, aquele que me deu a palavra para lhe entregar, ele sabe muito bem como faz. E eu só sei de uma coisa. Ele vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que ele fará. Coisas grandes, extraordinárias. O sobrenatural vai acontecer ainda este mês. E quando acontecer, você vai contar: pastor, aconteceu. Grandes contratos, negociações valiosíssimas, elevações lá dentro do teu emprego. Você vai ser chamado e vão colocar você como cabeça para governar, para chefiar. O salário vai deixar de ser o mínimo, vai ser o mais elevado que tem. Qual é o mais elevado? Aquele que Deus dá. Pastor, mas eu já ganho bem. Então você vai continuar ganhando isso aí. Agora, se você pela fé acreditar, como Jacó falou assim, quando Labão falou para ele: determina o teu salário, quanto tu quer ganhar? Quanto você quer ganhar, irmão? Às vezes a gente não sabe nem pedir. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar R$1.000, então você vai ter 1.000. Não, pastor, eu quero ganhar 5.000, então você vai ter 5.000. Você só vai ter o tamanho da tua fé. Amém.